Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho de hoje que iremos rezar é Mateus capítulo 21, de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o que está em jogo hoje no seguimento a Jesus é a forma como eu me comprometo com o ensinamento do reino, com o Evangelho de Jesus. Nós estamos diante de 2 possibilidades. Estes 2 irmãos, 2 filhos, responderam ao pai de modo diferente. Um disse não, depois mudou de opinião e foi. O outro disse sim e não foi. Percebamos que este que disse não, ele foi autêntico. Ele tinha insegurança. Talvez ele tinha algum motivo para não ir, depois ele repensou e foi. Já o que disse sim foi falso. O não do outro foi autêntico. Ele repensou e foi. O sim do outro foi falso. Ele confirmou e não foi. Estamos diante, então, de 2 atitudes que revelam 2 atitudes nossas também que nos habitam. O que de verdade está dentro de mim falando mais alto? O que de verdade me fala dentro do coração? Em outro evangelho, Jesus fala: bendito os que são puros de coração. Ou seja, quem é a pessoa pura de coração? A pessoa pura de coração é aquela que é autêntica, verdadeira, simples. Aquela que não é falsa. Aquela que não trai. Aquela que é autêntica. Aquela que ama a sinceridade. Perceba que dizer sim e não ir é tudo o contrário. Você ilude, você engana, você falsifica. O modo de vida, muitas vezes, nosso, pode esconder a nossa verdade. Na frente, dizemos sempre sim, mas a verdade é o que está escondido no interior, no coração. E não esqueçamos de uma parte muito importante: Deus vê o coração. Muitas vezes fazemos de tudo para não revelar a verdade. Nos comprometemos com Jesus, mas no interior, dentro de cada um de nós, estamos comprometidos com o mal. A autenticidade nos coloca firmes no caminho da verdade. Somos fracos? Sim. Somos tentados a todo instante? Sim. Mas somos lutadores? Sim. Somos vitoriosos? Muitas vezes, nem sempre. Ou seja, há um confronto interior dentro de mim que precisa vir à tona. Eu preciso confrontar a minha verdade para dar uma resposta sincera a Jesus. Qual é a resposta que eu estou dando a Jesus? Com ele, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos blefar. Não podemos esconder a verdade. Não podemos tirar proveito próprio. Precisamos a todo instante nos deixar confrontar com a verdade do Evangelho.
Esta verdade, esta autenticidade, ela nos revela totalmente quem somos. Somos convocados e provocados a fazer a vontade de Deus, mas nem sempre somos capazes de atitudes verdadeiras. Jesus já dizia que a verdade nos liberta. No evangelho da semana passada, Jesus disse: cuidado, os últimos serão os primeiros. Hoje ele vai longe. Ele fala justamente que os pecadores entrarão no reino e os mentirosos não. Ele diz: em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Quando nós tentamos enganar Deus para viver uma vida de fé falsa e longe do que o cristianismo nos ensina, nós estamos sendo mentirosos. Outra coisa é a gente já ser pecador ilimitado publicamente, porque a gente já não tem o que perder, só tem o que ganhar. E Jesus acolhe a estes que são honestos, apesar de pecadores. Por isso, saiamos do caminho da mentira o quanto antes. Extirpemos de dentro de nós tudo que desmorona a nossa verdade. Peçamos a graça da vergonha, dor e confusão pelos nossos pecados. Todos nós os temos. Mas será que eu quero caminhar o caminho da transparência, da verdade e do bem? Queridos irmãos, queridas irmãs, coloquemos e ordenemos a nossa vida no caminho do Senhor. Não tenhamos medo da sua promessa e da sua bondade, mas sejamos honestos e transparentes, para que o Senhor, nos conhecendo profundamente, nos dê a sua paz e o céu. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não possa ser mudado, no sentido de que, quando eu der não a Deus, eu possa mudar de atitude. E quando eu der sim, que ele seja autêntico e verdadeiro, sem maledicência, sem manipulação e sem blefar. Com Jesus não podemos brincar. Amém. Ofereço ao meu Senhor o que eu trago a